Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quinta. Hoje, gente, com mais um especial do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Nessa 26ª edição, o festival trouxe para os palcos e para as telas a reflexão sobre o futuro do nosso planeta. E no programa de hoje, vamos conferir entrevistas maravilhosas e inéditas que eu e Fausto Borges gravamos lá na cidade de Goiás. E temos aqui a honra de receber no nosso estúdio Juraildes da Cruz, Écio Duarte e Emídio Queiroz. Bem-vindos, gente. Obrigado. A flor morena que a terra abençoou é pra mim oração natural. É o sal da terra, meu doce amor, barra e pó, coração tropical. A flor morena que a lua iluminou é pra mim o clarão do cristal. É o sol na serra, meu pé de flor. É a casa e eu sou seu quintal. Capim cheiroso da manhã, chuva que cai, a luz do cruzeiro do sul, amor. Estrelas da aurora a me clarear. Meu fluido temporão, meu peixe ribeirão, meu sol por entre as águas do rio a brilhar. Delícia! Sentiu aí na sua casa, gente, o cheirinho desse capim cheiroso? Finalmente, um prazer recebê-lo aqui, Juraildes. Quanta honra. É sim, o Emídio já tem carteirinha aqui, eles batem ponto no programa de quinta. Prazer, meninos, vê-los de novo. É por isso que eles chegaram primeiro que eu, já sabe o caminho. Não, eles sabem o caminho, eles são de casa, já chegam tomando café, mas a gente está muito honrado de receber tanto talento aqui. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que sou grato a vocês todos. Juraildes, fala pra gente dessa experiência, como é que foi cantar no FICA, né, gente? Porque, olha, é um festival com tanta reflexão, tanto questionamento sobre o nosso papel no mundo, essa preocupação com o meio ambiente, especial para você, né, que traz esse assunto também nas suas músicas. Como é que foi cantar no festival? O FICA, Goiás já é uma cidade cultural, né? Uhum. Dado as pessoas que são de lá, os artistas que são de lá, os habitantes de lá e principalmente pelo FICA, esse Festival Internacional do Cinema. Quando a gente é convidado, há uma alegria. Sim. A gente se sente feliz de estar sendo lembrado, mas também há uma pequena frustraçãozinha lá no fundo, que pode ser feita, assim, uma reparação no sentido de que... Do que já foi estragado. No sentido de que quando você é convidado para o FICA, você fica inteiramente feliz. Mas você está sabendo que ainda não está sendo possível você fazer uma produção à altura à altura do evento. O evento é internacional, né? Então, se o dia que puderem fazer uma reparação da forma mais sem doer em ninguém, no que diz respeito aos valores dos cachês, dos artistas regionais, aí nós vamos internacionalizar de felicidade. Olha só, fica o pedido, né? E fica já registrado. Registrado. Assim, e você foi a primeira vez? Você já esteve lá outra vez ou não? Já. Aliás, depois a gente vai falar também sobre a sua homenagem, depois durante o programa. Assim, e foi a primeira vez ou não? Foi meu debut no FICA, mas do lado do Jura, que é um ancestral parceiro. Há muito tempo a gente está junto, né? Sim. E ainda... Além de cantar junto com esse grande Emídio, Bia Tavares, uma produção espetacular, o palco, o som, a iluminação, a gente estava muito feliz, lançando um álbum que a gente tem um orgulho muito grande de estar podendo apresentar para os amigos, parafraseando o João Caetano, que usou essa frase certa vez que fizemos uma canção juntos. E depois do pós-show ainda ter o privilégio de ver Ailton Krenak e Juraildes da Cruz falando sobre correição de formiga e Guimarães Rosa, então foi maravilhoso. Nossa, essa foi uma experiência completa, né? Gente, você falou do Ailton Krenak, assim, eu
tinha conhecido quando houve a homenagem a ele, né, com a mostra que é Para Adiar o Fim do Mundo, né? E eu fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, porque realmente é uma figura incrível mesmo, assim, é um líder indígena, né, que é talvez seja uma das pessoas mais importantes que o país hoje tem, né? É verdade. E eu tive a oportunidade dessa vez de bater um papo com ele, eu queria convidar, né, todos vocês para participar. Agora da gente assistir um pouquinho, porque é um presente, inclusive eu vi a foto de vocês, né? A foto de vocês estar junto com a Ailton. Depois eu quero saber sobre essa correição de formiga. Tá bom. Tá? Mas eu queria muito que a gente pudesse assistir juntos, né? Esse momento que foi um momento super importante. Eu acho que para a comunicação no estado de Goiás e para todo mundo que faz, né, o festival acontecer como internacional. Certo? Vamos ver? Com certeza. Oi, gente, estou aqui com o Ailton Krenak. Ele já era imortal lá em Minas, agora virou imortal no Brasil. Ailton, qual a diferença, assim, para você, essa coisa da imortalidade numa Academia Brasileira de Letras? A gente podia considerar que excesso de imortalidade faz mal à saúde. Diríamos que sim. Olha, essa situação de ser admitido na Academia Brasileira de Letras, ela criou uma novidade para mim, que é as pessoas imaginar que eu estou num outro lugar, que eu estou até num lugar de privilégio, digamos assim. Porque na história, né, da Academia Brasileira de Letras, nunca se admitiu a presença, tanto assim, de pessoas não brancas, né? Indígena, então, já é quase um exagero. Eu sou o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e levar para dentro da academia a ideia de que nós somos um país multiétnico, plural, plurilinguístico. E nós estamos na década das línguas indígenas no mundo. É uma declaração da ONU que incentiva ações de difusão e salvamento de línguas nativas no mundo. E nós estamos engajados nessa iniciativa e isso é mais importante para mim do que propriamente parecer um imortal, né? Então, para além da imortalidade, tem essa coisa do líder, né, do Ailton Líder, que surgiu, né, numa aldeia tão interessante dos Krenaks. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa, essa insurgência, vamos dizer assim, do líder Ailton Krenak para esse Brasil e para o mundo, né? Olha, eu acho que não tem esse negócio assim de surgir. Eu costumo simplificar dizendo que eu só sou reconhecido assim porque eu estou vivo. Muitos da minha geração não estão vivos, não tiveram essas oportunidades que eu tive e por acaso eu estou aqui. E por estar resistindo e existindo, a gente influencia as outras gerações, as novas gerações, a tomar alguns dos valores que eles veem na nossa prática como exemplo. É mais ou menos ser exemplo. Eu acho que essa ideia de líder é muito exagerado, tem muito mais sentido você imaginar em ser exemplo do que ser líder. Você esteve aqui há 2 anos atrás, né, aqui na cidade de Goiás, nesse mesmo festival. A mostra, igual é o seu nome, né? Cinema para Adiar o Fim do Mundo. Sim, de um título de um livro meu. Exato. Que hoje está amplamente difundido, está traduzido em 20 países, né? No Japão, na Coreia, na Grécia. Então, para mim é um elogio assim imenso. E a gente está adiando o fim do mundo, o que a gente está fazendo nesse planeta atualmente? Estávamos aqui reunidos quando chega alguém e fala: você sabia que Israel jogou bomba em cima do Irã? Para mim, aquilo foi assim, a gota d'água. Eu falei, não, a gente já está imerso numa série de narrativas dramáticas. A última desgraça que a gente estava lamentando era a destruição de Gaza, aí agora Israel mete bomba em cima do Irã. Quer dizer, nós estamos mesmo marchando a passos largos para uma espécie assim de inferno global. Quem disse isso foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele falou, se a humanidade não mudar esse paradigma de destruição da vida no planeta, nós vamos marchar celeremente para o inferno. Eu achei muito dramático, muito pesado o secretário-geral da ONU falar isso, mas agora eu entendo. Ele está num lugar onde ele observa e vê que a humanidade está mesmo vivendo uma experiência assim de caos, né? Sim, aí eu agora só para terminar
com você. Você falou também, você cita também Carlos Drummond no seu discurso, quando você se sente no espaço, quase sem espaço. Você se lembra disso, você falando do Drummond, sobre isso? O Drummond, ele paira sobre a minha cabeça, às vezes feito nuvem de tempestade, às vezes como uma brisa. Drummond é o meu escudo invisível. Eu não cito ele eventualmente, eu cito ele quase que compulsoriamente, porque o Drummond, ele viveu a vida inteira reclamando da nossa falta de sentido em cortar montanhas como se fosse salame, empacotar montanhas como se fosse café e despachar para o exterior como se fosse commodity. E quando ele manda aquele "E agora, José?", ele já estava, poeta, já estava sentindo que estava falando sozinho ou só com pedras. E a gente encerra a entrevista agradecendo muito a tua presença, viu? Obrigado. No programa de quinta, porque assim, você é algo necessário, você é alguém maravilhoso. Obrigada mesmo. Coisa linda, mas você emocionou mesmo, né? Aliás, você estava diante de um fenômeno, né? Gente, quando você está diante de um fenômeno, né, e esse fenômeno é palpável, diria assim, a gente tem uma única certeza, né, que eu vou parafrasear, lógico, acho que esse ano inteiro, a Fernanda Torres, a vida presta. E falando em vida presta, né, eu estava pensando sobre essa coisa da homenagem, né, para o Juraildes, né, Graça? Claro, e você foi homenageado, né, Juraildes, lá no FICA esse ano, né, uma homenagem que nada mais é do que o reconhecimento, né, de toda a sua trajetória. Como é que foi essa homenagem tão importante para você? Eu fiquei sabendo, acho que 2 dias antes. Nem deu, assim, para mensurar muito? A gente, tudo que é bom é bem-vindo, vamos dizer assim, traz uma energia de renovação, um sentido de que vale a pena você não esquecer do seu propósito na vida, né? Cada um de nós temos um objetivo, né? Uns alcançam com mais facilidade, outros continuam caminhando até o dia que alcançar, né? Uhum. A gente tem um VT aí dessa homenagem, vamos ver como é que foi? Que também era poeta, e foi dela que eu herdei essa verve de poder dizer o que eu sinto, a impressão que eu tenho da vida através das músicas. Dona Erundina da Cruz, a ela eu dedico esse reconhecimento e a todos que pela persistência não largaram na beira da estrada os seus objetivos e os seus sonhos. E grato a vocês pelo reconhecimento, isso me deixa muito feliz. Você, Juraildes, por tanto talento aqui para o nosso Goiás, né? Nossa, queria fazer um comentário que o Krenak falou ali sobre Drummond, né? E o Juraildes tem uma parte linda, né? Que você falou sobre a sua mãe. Eu me emocionei muito com isso. Porque Cora Coralina, né, é Goiás. Goiás é Cora Coralina e se tratando de poesia, a Coralina é realmente ela é forte. É raiz. Ela é uma coisa assim bem fundo, né? Não são palavras superficiais, são coisas assim que você pode colocar no travesseiro e no dia seguinte colocar em prática, que vem trazer bons benefícios. E minha mãe não era goiana, por isso não foi Coralina no sentido de que ela também era poeta, mas era baiana e chamava Erundina. Dona Erundina chegou a publicar? Não, publicou não. Mas te deu esse talento também, né? Eu herdei a minha maneira de viver dela, eu sinto que foi assim. E de compor, né? De compor. Não estou esquecendo de uma coisa. A correção. A correção de formiga, está aqui lembrando da correção. Eu já ia perguntar do Krenak, você estava falando do Krenak, né? O que é essa correção de formiga? Krenak é uma das coisas mais lindas que eu conheci, belas, assim, que eu conheci esse ano. A gente está desenvolvendo um projeto em São Paulo, cultural, com o Quinteto da Paraíba, o Ailton Krenak e o Leandro Manuí. E agora nós tivemos a oportunidade de se encontrar aqui. Então a correção, a formiga correção, quando ela chega, no lugar que ela chega, ninguém dorme mais, ninguém fica mais sentado ou deitado, tem que ficar em pé. O mundo está precisando de uma correção, no sentido assim de vamos fazer as coisas direito, vamos fazer um levante para poder resolver. Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê
tanta coisa bela, a gente recebe, o ser humano recebe tanta coisa bela na vida, que é a própria vida, o direito de enxergar, ver a harmonização das cores, o direito de sentir, o direito de... Desistir, estão querendo tirar o nosso direito de existir, né? E o povo jogando bomba um no outro. Está precisando de uma correção. Urgente. Várias correções, né? Bom, vamos para o intervalo? Vamos, com direito à correção e tudo. Mas é claro que nós vamos acompanhar parte da nossa agenda cultural, a programação do fim de semana, mas antes nós vamos ficar ouvindo aqui. O que nós vamos ouvir agora? Cidade dos Sonhos, uma parceria minha com o grande Inácio Chaú. Ah, então vamos lá. Sobre a nossa capital. Cidade dos sonhos, alegres tristões, cidade de amores, de fotossensores, cidade concreta, careta e discreta, que nunca tem cores, nos elevadores. Cidade arquiteta de arte decor, cidade moderna do interior. Por aqui as avenidas cortaram os quintais, fizeram-se becos, não se volta atrás. Muda o tempo, dia, lua, muda o sol, noite e luz, e Goiânia continua entre prédio e urubus. Fala galera do programa de quinta, eu me chamo Giovanni Santos, sou analista de cultura do Sesc Goiás e estou passando aqui para fazer um convite especial para vocês. A nossa programação do mês de julho está recheada de atrações, contando com espetáculos, feira de artesanato e arte popular, mas o meu convite hoje é para vocês acompanharem a programação da Varanda Sesc Centro. Nós temos artistas locais incríveis compondo a nossa programação, como Débora de Sá, dia 18 de julho, Pádua, no dia 19 de julho, dia 23 de julho com Vinícius e Venâncio e finalizando a nossa programação dia 25 de julho com Grace Carvalho. Então vem pra cá, toda a programação é gratuita, acontece ao meio-dia na Varanda Sesc Centro e nós estamos esperando vocês. Salve, salve galera do programa de quinta, a circulação do Contos de Cativeiro está chegando na cidade de Goiás, nos dias 11 e 12 de julho, no Cine Teatro São Joaquim, dia 11 às 14h40, no dia 12 às 19 horas. Vai ser um prazer incrível encontrar com vocês, para que vocês escutem um pouquinho sobre a diáspora africana pelo olhar desse preto velho muito simpático. Então anota aí, 11 e 12 de julho, Cine Teatro São Joaquim, aguardamos vocês, ingressos no Simpla, na bios do Contos de Cativeiro no Instagram. Beijo! Olá, eu sou Lidiane Leles, atriz do Grupo Carroça, e eu quero te convidar para assistir o espetáculo As Fanfarronas, no dia 10 de julho, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Praça do Jacaré, no Crimeia Oeste. Gente, entrada gratuita, tá? Vai ter acessibilidade em Libras e a classificação indicativa é de 16 anos. Bora lá, As Fanfarronas! Você tem que me dar seu coração. Alô, Goiânia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Ó, eu, Mestrinho, estarei dia 11 de julho, às 20h30, no projeto Luau da Liberdade. Vai ser na Praça Santa Cruz, no setor Jaó, tá certo? Espero vocês. Quero aqui agradecer ao Sesc Goiás e a todos os seus apoiadores. Esperem que Mestrinho tá chegando em Goiânia, dia 11 de julho. Luau da Liberdade. Beijão. Eu e você somos um só, sorrindo, chorando, cantando no amanhecer. Mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido. Escondendo eu me achava e me achava escondido. Só sei que quando penso que sei, já não sei quem sou. Já enjoei de me achar no lugar que aonde eu vou eu tô. É que eu pensei correr de mim.
Onde eu ia, tava. Já tô prontinha aqui para dançar um forró. Essa também tá na minissérie, né? Tá. Gente, o programa de quinta tá de volta com essa música gostosa, né? Juraídes da Cruz, hoje aqui com a Elcio Duarte, com a Emílio Queiroz também, sempre presente aqui no nosso programa de quinta. Prazer, meninos, estar com vocês aqui. Falar de novo do FICA, nosso programa especial hoje é durante a apresentação de vocês lá no FICA, as canções. Principalmente as suas canções, Juraídes, elas dialogam, né, diretamente com as memórias da resistência, né, daqui do nosso Cerrado. Mas vocês pensaram assim num repertório especial para esse show lá? Vocês escolheram as músicas para o FICA de uma forma especial para dialogar com essa temática do festival? Principalmente uma canção que ela foi agregada a uma outra que eu fiz, que chama Dodói, que foi criada lá em Goiás Velho, né? Lindo! Ontem eu vi Maria lá no seu jardim, tá colhendo flor pra jogar em mim. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá colhendo flor pra jogar em mim. Ei, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor, será que não se lembra mais dele? Ei, flor, daquele cravo de juntinho. Gente, eu já dancei essas duas músicas mais com a Mauri Garcia e Luiz Augusto. Beijo, beijo, meninos, amo vocês. Eu quero deixar o seu dodói. Ai, meu dodói. A Mauri Garcia, meu dodói, meu dodói. Olha, eu não sei se foi nessas cenas que a gente escolheu, que a gente apareceu no show, assim, meio de surpresa. Falando em Mauri Garcia, um grande amigo, quando eu vi ele cantar pela primeira vez, rapaz, canta igual um cavalo. Ele achou interessante dizer que ele cantava igual um cavalo, que ele tem força na... Força, né? É do elogio, aquele tamanzão, né? Junto com o Luiz Augusto pequenininho. Brilho de ouro, né? Os dois são perfeitos. São maravilhosos. E assim, eu espero... Aí, você dançar no show de Goiás. Esse é aquele show que você estava dançando, mas vai mostrar? Não, é aquele outro. Esse não. Nós temos imagens, mas dançando no show lá toda. Gente, imagina. Eu estava de boina porque o Esse vento vinha lá da Serra Dourada cortando lá em cima do palco. Tava muito frio, né? Não, e assim, o mercado, o que vocês acham de tocar no mercado? Acho tão aconchegante. Bom, esse show foi legal, hein? Parece que você está no quintal, né? Está no mercado, mas você está no quintal de casa. Exato. Só dá vontade de descer um pouquinho, lá pegar um pastel, né? Um bolinho de arroz, é uma coisa... Que Goiás, gente. Só Goiás tem, né? Pastelinho, né? Que é aquela coisa do mercado mesmo, né? Um caldo de cana, gente. Verdade. Que coisa mais linda que é. Pois é, eu fiquei aqui, né? Mazé ficou lá, aliás, Mazé e o nosso colega Fausto Borges, que estava lá no FICA, né? E o Fausto, inclusive, conversou com o jornalista Marcelo Taz, gente, apresentador do Provoca da TV Cultura, que nossa parceira com a TV Brasil Central. E o Marcelo é um dos ícones da televisão brasileira e tem um olhar muito crítico sobre o Brasil e o mundo. Vamos ver esse bate-papo? Ô Taz, você falou bastante de inovações tecnológicas, da IA, da inteligência artificial, essas mudanças que estão ocorrendo, e a gente vê que está todo mundo meio assustado, acho que a palavra é essa, assustado com o poder que a IA tem de produzir e tudo. A gente precisa temer perder os nossos empregos para a inteligência artificial? A palavra temer é muito importante. Ter medo significa, toda vez que você tem medo de alguma coisa, é que tem algo que vai acontecer que pode mudar a sua vida. Você pode pisar numa cobra, por exemplo, aí você tem medo de cobra, né? Ou você tem medo de aumentar a velocidade de um carro que você não sabe dirigir. É legal, o medo não é ruim. O medo só é ruim quando você fica parado nele, sabe? Você não pode ficar parado nele. Então, a IA, a inteligência artificial e outras coisas que estão no horizonte nos causam medo. E é isso mesmo, é bom ter medo porque é uma forma de você ter que aprender algo que vai mudar a sua vida. E vai, e já está mudando. Mas a gente vai perder o emprego, você, apresentador? Depende. Depende. E o resumo que eu gosto de dar para essa pergunta é que só vai ser substituído por robôs quem trabalha como robô. Sabe?
quem trabalha no piloto automático, sabe? Imitando, fazendo copy-paste. Por quê? Porque todas as tarefas automáticas, essas máquinas são capazes de reproduzir. Então, textos que são produzidos de uma maneira muito burocrática, muito formal, elas fazem isso muito bem. Aí muita gente fala, não, vai acabar os advogados. Não, vai acabar talvez o advogado preguiçoso que vive só de fazer uma coisa que é um copy-paste, enfim, dos pedidos que ele tem que fazer para um juiz. Você sempre está inovando, né, Marcelo? Você sempre está inovando nos formatos. Eu via você no Castelo Rá-Tim-Bum e depois CQC e tantos programas, cada um com um formato mais novo. Tem alguma coisa nova que você está trazendo para a gente aí? Mais uma novidade que a tecnologia está te proporcionando? A coisa mais nova não é um programa de televisão, mas é algo que está me deixando muito entusiasmado, que é a criação de um curso de comunicação. Com alguns parceiros eu estou desenvolvendo um MBA de comunicação e que vai estar disponível inclusive em plataformas para quem estiver em qualquer lugar do mundo, assim. Então é aí que atualmente esse é a minha dedicação principal, além do Provoca, que é um aprendizado gigante. A gente está no 7º ano. Estou muito animado com essa 7ª temporada, muito feliz de poder levar a gente lá, muita gente querendo ir lá falar comigo também. Você falou do Provoca, como que é assumir esse programa, né, que veio do Provocações, e você é uma pessoa tão boa para esse papel, né? Tem uma ironia, você sabe fazer as perguntas certas, sabe tirar das pessoas. Como que é estar naquele lugar ali? É uma enrascada, né? Eu escolhi uma enrascada, porque continuar a trilha do Antônio Abujamra é muita cara de pau, né? Temos que falar um português correto, é muita cara de pau, mas ele sempre me estimulou. O Abu foi um mestre que eu tive a felicidade de desfrutar da companhia, inclusive dentro da TV Cultura, né? Ele criou o Provocações naquela época, eu estava lá na Cultura fazendo vitrine, eu já tinha feito as séries Rá-Tim-Bum e tal, e convivi muito com ele. E ele tinha uma frase emblemática, que foi a frase que eu abri a minha nova trilha lá. A vida é sua, estrague-a como quiser. Que maravilha, só o Abujamra mesmo. Que é uma frase assim que fala de algo que ele é muito claro, né? Ele é um cara que está sempre a favor da liberdade, principalmente da dúvida, né? E nós temos muito medo da dúvida. Nós vivemos muitas vezes com medo da dúvida, que curiosamente é o que nos movimenta. Eu acho que ainda sou muito moleque, viu, Abujamra? Eu gosto de manter uma saudável, assim, irresponsabilidade. Saudável? Não, eu quero ser responsável total, não quero nada de saudável. Quem que quer viver uma vida assim, né? Ué, Graça, eu acho que é o seguinte, que na verdade o Marcelo, aliás, Fausto, que bacana, né? A gente está com o Fausto lá, Fausto Borges, assim, meu parceiraço lá no FICA, né? A gente sempre tenta trazer algumas coisas para aqui, coisas que a gente pode compartilhar com vocês, né, que estão aqui, que são os nossos convidados, com a Graça, porque é muito importante estar lá no festival, né? Aliás, assim, agradecendo mesmo o pessoal do festival que sempre nos recebe muito bem, né? Assim, Carlinha, Claudinha, que foram pessoas que nos deram muito suporte, a Thaís Lobo, a própria secretária de Cultura, né? Presidente da casa aqui do Reginaldo Júnior, que nos ofertou essa possibilidade de estar lá e falando a respeito disso tudo, né? E foi muito legal. A gente ainda tem mais 2 matérias, aliás, mais 3 que vocês vão ver, que é bem legal mesmo o trabalho da gente diante de pensar sobre um festival e de pensar da importância que tem que a troca, o intercâmbio. E a pergunta que fica mesmo, antes de falar da parceria de vocês, vocês são medo da inteligência artificial? A IA? Isso. Que eu conheço da IA, só o Yamandu. Yamandu Costa. Que, aliás, ótimo violinista. Para mim, ele falou em dúvida, né? O medo da dúvida é porque quem não estuda não tem dúvida. Quem estuda tem dúvida. Sim. Exatamente. Quem estuda tem que ter uma dúvida, senão não tem por que estudar. Agora, se tratando da IA, eu sou analfabeto. Tem meu filho que me auxilia ali. Né? Segura a onda, né? A minha formação é de engenharia mecânica e
toda a minha o Tasso formação também, né? O Tasso é engenharia. É de mecânica computacional, então eu tenho um certo conhecimento a esse respeito. E isso, de alguma forma, me conduz a dizer a corroborar o que o Jura acabou de falar. Quanto mais você conhece algo, mais dúvidas você tem. E eu creio o seguinte, que a inteligência artificial ainda não adivinha o que a gente quer. Então, é preciso dizer para ela o que você quer, né? Então, para dizer para ela, você precisa de saber o que você quer e ter léxico, ter vocabulário para comunicar para ela. Depois, ela vai te responder e essa resposta precisa de passar pelo seu filtro do seu conhecimento. É verdade. Então, ela não vai te devolver na primeira pergunta o que você quer, ela não vai adivinhar o que você quer. Então, por mais interessante que possa parecer, não são exatamente os mais jovens que estão se dando muito bem com IA. São as pessoas que têm conhecimento, têm léxico, que leem, que estudam, porque essas pessoas sabem avaliar bem o que pedir e o que vem de resposta da inteligência artificial. Só colocar mais uma pimentinha aí, falando com o Emídio, porque uma vez eu vi o Emídio executando, acho que foi o hino, na guitarra dele, eu falei assim, gente, que virtuose, né? Que coisa tão maravilhosa. Então, acho que é isso que o Tasso também falou sobre essa questão do talento, né, Emídio? Você concorda com o que o Wes está falando? Plenamente, concordo, sim. Aliás, de IA só conheço o Iaiá. Iaiá do conto. Todo mundo aí conhecendo alguma Iaiá, mas vocês, nessa parceria de vocês há muito tempo, vocês trabalham muito juntos, né? Tem uma parceria muito antiga, inclusive tem até um álbum Capim Cheiroso, que é com o filho de vocês dois, que é o filho do Hélio. Tem os meninos. Os nossos filhos. Já estão criando as crianças. João Pedro, do Jura, né? E o Jedi Duarte, que trabalha com a Cubo de Ideias. Nessa parceria de vocês, então saiu de família agora. Estão lá cantando conosco, né? E foi motivo de muito orgulho. Se o Jurailson me permitir, eu queria citar o nome da mãe dele para fazer para parafrasear uma grande poetisa brasileira, que é a Adélia Prado. Ela diz que tudo que eu sei, tudo que eu li, eu ensinei ou reparti. Isso está numa letra chamada Escrituras, que eu tive o privilégio de musicar, que também é uma parceria com o Nasser Shaul. É o que eu ia dizer. E a dona Erundina, que é a mãe do Jura, compartilhou com ele, né, o conhecimento dela, e o Jura não tem ideia como ele influenciou a tanta gente. Eu, por exemplo, primeiro festival de música que eu participei, ele estava. Então, e já no comecinho dos anos 90, nós fizemos um show no Teatro Rondon Pacheco em Uberlândia, só nós dois, com um violão. Eu passava para ele, ele passava para mim. E é ancestral ao envolvimento. Mas eu passei um bom tempo fora de Goiânia e quando voltamos, já na pandemia, pedi ao Jura que providenciasse uma letra para mim e ele fez Meus Vividos, né, que a gente gravou com os queridíssimos Luiz e Amauri. E o Jura sempre repartindo, né, compartilhando o talento dele e a generosidade que ele possui. E se você me permitir, eu quero também citar o nome de Nasser Shaul, que essa música Capim Cheiroso é uma parceria que eu fiz mais ele há 40 anos atrás. Olha. Aí agora a gente resgatou e na beira do caminho eu encontrei o Wes, convidei, ele aceitou e fizemos o Capim Cheiroso, que é o álbum, sim, né? É o nome do álbum. Que foi o show, né? Que foi o show. E a gente conseguiu coincidir o lançamento do álbum pelo Quarup, né? Xangai, Xangai participa, Maria Eugênia, Paulinho Pedrazul participa, João Pedro e Jedi Duarte. Luiz, que a gente acabou de falar, Luiz e Amauri também estão conosco. A gente tem um VT também, que fala essa longa parceria, né, ancestral aí de S5 com o Jurailson. Vamos ver? A verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama
João Pedro, meu filho, está cantando aí. Mais verso. Quem não perdoa realmente não sabe amar, né? E a gente está mostrando agora cenas do show de vocês lá no FICA. Essa música, aliás, que é de autoria do Juraildes da Cruz. O Juraildes, eu acho que assim, tem muito do... A música dele, além de me levar para o meu sertão, que é esse meu, aqui dentro, né? E leva para esse sertãozão, que é esse nosso. Eu fico sempre pensando em oração. Que eu acho que são coisas que o sertão cantaria, sabe? Emergeria do sertão. Acho lindo. A sociedade recebe a música de forma distinta. Tem a música que serve como instrumento de desenvolvimento espiritual, intelectual, e tem aquela outra que só para entretenimento, né? E é assim mesmo. De qualquer forma, a gente está fazendo alguma coisa, né? A nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte, está tudo certo, né? Vamos voltar a falar então agora de cinema, gente. Lá no FICA, ainda o Fausto Borges conversou na cidade de Goiás com o premiadíssimo documentarista João Moreira Salles, um dos maiores nomes do cinema documental brasileiro. Vamos ver como é que foi essa conversa? Olá, pessoal do programa de quinta. Eu estou aqui com um dos maiores documentaristas brasileiros, João Moreira Salles, lançando o seu novo documentário Minha Terra Estrangeira. O documentário aborda um momento crítico das eleições brasileiras de 2022, retratando o ativismo de líderes indígenas em Rondônia. João, vamos falar aqui um pouco do nome do filme. Parece que tem uma contradição, é minha terra, mas é estrangeira. Eu moro nessa terra, mas ela é estrangeira. Não é essa a condição dos indígenas no Brasil? É? Era a pergunta, está escrito aqui. Então, você fez a pergunta por mim. Não, já te dei a resposta. A minha pergunta é uma resposta. Eles estavam aqui antes da gente e a terra não é deles, né? Então, assistindo o filme, eu acho que já deixa claro por que o título é esse. Em 2022, a gente teve a eleição presidencial e para a Amazônia, para os biomas brasileiros, de modo geral, era uma eleição muito importante, porque dependendo do candidato que ganhasse, você poderia estar dizendo adeus à Amazônia, provavelmente ao Cerrado também, ou não. E aí eu conheci uma líder indígena, Chai Suruí, que é a personagem do filme. Fiquei muito impressionado com a participação dela num seminário internacional, numa universidade americana de grande prestígio, em que ela foi muito firme nas observações que fez, e aí eu a convidei para ser a personagem desse filme como personagem principal. Você falou no início que o filme é meu. O filme não é meu, não é só meu, é uma co-direção, uma colaboração com um coletivo de cineastas indígenas, e eles filmam o pai da Chai. Então o filme tem dois personagens, um pai e uma filha. O pai é um grande líder indígena, Almir Suruí, que estava se candidatando a deputado federal, e os indígenas filmam, esse coletivo filma a campanha dele, enquanto eu filmo a filha, e o filme é uma espécie de ida e volta entre esses dois personagens. Você soma as perspectivas, né, dos indígenas com a sua no filme? Eu acho que o filme é uma espécie de... Eu não sei se soma é a palavra certa, mas é uma espécie de negociação de perspectiva, né? E isso acho que é muito interessante, porque quando se fala em colaboração, o que significa essa colaboração? Onde é que ela está? Será que é simplesmente entregar a câmera e ver, bom, isso aqui foi filmado por um indígena? Eu acho que não é aí que está a grande diferença. A grande diferença está na própria arquitetura do filme, na maneira como ele é montado, na maneira como a história é construída. E nesse aspecto, há uma solução de narrativa nesse filme que não existiria se não fosse esse diálogo. Eu vejo que você passeou aí pelos gêneros, pelas modalidades do documentário, e agora você parece preocupado em mostrar um pouco uma reflexão sobre o próprio fazer do documentário. Por que você acha isso interessante para o cinema? Essa é uma ótima pergunta, que geralmente só me é feita por gente de cinema. Porque eu acho que o documentário, o papel do documentário na história do cinema é ser uma espécie de laboratório de forma, é inventar novas maneiras de contar a história. O documentário sempre se prestou a esse papel. Geralmente, o que aconteceu esteticamente, do ponto de vista da narrativa, no cinema de ficção, aconteceu antes no documentário. E não porque a gente seja mais criativo, mais inquieto, nós documentaristas,
mas porque é mais fácil você experimentar num documentário, é mais barato você experimentar num documentário e o custo do fracasso não é tão grande. João, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de quinta. Obrigado, Fausto. Vai ter prazer conversar contigo, conversar com os teus espectadores. Gente, que emocionante, né? Assim, a gente conversar com uma das pessoas mais importantes hoje do audiovisual brasileiro, né? Irmão do Walter Salles, né? Que concorreu ao Oscar, aliás, levou o Oscar para casa, né? E a gente até, nesse momento que a gente falou com ele, por conta do Minha Terra Estrangeira, né? E foi bem legal, assim, perceber a simplicidade mesmo que essas pessoas, mesmo tendo tanto poder aquisitivo, podem ter também essa possibilidade das pessoas avançarem, inclusive enquanto produção, enquanto trabalho. Muito bonito o trabalho deles, eu fiquei muito emocionada também com essa entrevista com o Fausto Borges. Obrigada, Fausto, foi assim, muito legal a gente ter essa oportunidade de estar com você aí. E falar com o João foi muito significativo para nós dois, eu acho que para todo mundo que faz documentário no Brasil. Para quem trabalha no audiovisual, né? Viu pela cara do Fausto ali. Sim, é muita felicidade mesmo. E como está aqui ao lado do Juraildes, gente, que assim, a gente brinca um pouquinho com o Oeste por ser VIP, mas o Juraildes, assim, cara, mais de 100 festivais, né? Tantos prêmios, né? Da música brasileira, principalmente, que é a música que está agora na série, também, assim, você foi indicado. Tantas vezes você concorreu, né, com tantos nomes importantes, né? O Gilberto Gil, gente, é um deles, né? O Dominguinhos, o Caetano. Gilberto Gil e Dominguinhos foi quando a gente fez um disco pela Quarup, eu e Xangai, e aí a gente concorreu como o melhor disco do ano, com Gilberto Gil e Dominguinhos. Deu o Gilberto Gil, claro. Né? Mas só de estar lá... Nossa, já é um prêmio. Demais. Sem dúvida. Gente, essa coisa da Quarup é porque a Quarup é a gravadora que tem o Xangai, né? Grandes nomes nacionais também. E agora, recentemente, nós fomos contratados pela Quarup. Eu e o Ercinho na divulgação do Capim Cheiroso, né? Exatamente. Eu me lembro que nos anos 80, quando aquele álbum Cantoria saiu, com Elomar, Xangai, Vital Farias, Geraldo Azevedo, eu tenho até hoje. Eu estava em São Paulo, né, tocando num programa do saudoso... Rolando Boldrin, que se chamava Empório Brasileiro. E, se eu não me engano, isso é em 85. Já entreguei minha idade. E aquilo me marcou muito, aquele álbum me marcou muito. E esse álbum saiu, adivinha, por qual selo? Quarup. Né? Então, para a gente também era um objetivo, né, perseguido também de estar num lugar onde a gente pode fazer a nossa arte, esse tipo de arte que a gente faz. História, né? Nossa história, e estar bem acompanhado com esse povo aí é muito legal. A nossa história, desculpa, Graça, só mais uma pergunta para o Juraildes, assim, prêmio da música brasileira, mudou as coisas, assim, conta um pouquinho dessa historinha do prêmio. Não, o primeiro prêmio da música brasileira foi em 1998. Isso. E foi com Nós, a Jeca Mais a Joia, que naquela ocasião ganhou a melhor música regional do ano. Aprovado, assinado pela, como é que é? Rita Lee. Quando disseram, Nós é Jeca Mais a Joia, ela se cangaiou, pipocou de rir. Ela gostou da ideia, do nome. Salve, Rita. E nessa ocasião a gente teve essa felicidade. E o Ricardo Leão estava lá também. Olha, o Ricardo concorrendo Leão. como músico de alto nível que ele é. Nosso maestro, né, o Ricardo Leão, hoje, assim, goiano, que tanta gente, né, que vai para lá, grava com ele vem para cá, ajuda também. O maestro soberano de Goiás é o Ricardo Leão, né? E ele faz as trilhas sonoras da Globo. Sim. É uma referência, gente, mas então vamos ter que ir para o intervalo rapidinho, né? Mas antes da agenda cultural, claro que tem mais música aqui com o Juraildes da Cruz, S. Duarte e o Emílio aí. O que nós vamos tocar agora, gente? Meninos. Meninos? Então vamos, meninos. Mas eu crio asas, com os vagalumes eu quero voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonita quando tem luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Olá, telespectadores da TV Brasil Central. Meu nome é Henrique Rodovalho, sou coreógrafo da Quasar Companhia de Dança e estou aqui para convidar vocês para assistirem o nosso espetáculo Menos da Metade.
que irá acontecer no Teatro Goiânia no dia 19 e 20 agora de julho. Não percam, esperamos vocês! Olá pessoal, eu sou Marcelo Pinturinhas e eu tenho um convite especial para fazer para os pequenos. No próximo sábado, às 16 horas, no Plaza Douro Shopping, estaremos realizando a oficina de pintura de esculturas de gesso. Seu pequeno é o nosso convidado para participar dessa oficina com a gente. Não precisa fazer inscrição, o evento é gratuito, por ordem de chegada. Estaremos lá das 16 horas às 19 horas, atendendo as crianças, se divertindo, e você é o nosso convidado, não deixe de participar. Você que está aí me assistindo, meu nome é Guilherme Côvodo, do espetáculo Cabra que Matou as Cabras. Eu quero falar para você que dia 12 agora a gente vai estar apresentando em Aparecida de Goiânia, no Teatro Cidade Livre. Dia 26 em Cavalcante e 2 de agosto em Morrinhos. Tudo de graça. Vem assistir aí o Cabra que Matou as Cabras com companhia de teatro no escuro. Oi, TBC! Passando para fazer um convite super especial para o encontro de brechós desse domingo, dia 13 de julho, na Rua 8, no centro. Serão mais de 60 brechós juntos. O evento já começa ao meio-dia, com chopp gelado, uma boa feijoada e vai até às 19. A gente estará na Rua 8, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4. É domingo agora, não esquece, e eu espero você lá. O pessoal passando aqui para fazer um convite muito bacana. Sábado agora, dia 12 de julho, a partir de 5 da tarde, no Parque Ipiranga, vai estar passando um filme muito legal, Os Goonies, que é um clássico do cinema, né? E é um filme, um evento para ir com toda a família, aproveitar, leva um lençolzinho, leva uma cobertinha se quiser, mas leva aquela comida que você possa fazer um piquenique. É o Cine Piquenique, sábado, 5 horas da tarde, no Parque Ipiranga, com os filmes Goonies. E o programa de quinta volta já. É programa de quinta. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mais é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Quanta honra, Juraildes da Cruz, S. Eduardo e Emílio Queiroz aqui no nosso programa de quinta, gente. Que agora volta com essa música aí, olha, que é a música de abertura da série Pablo e Luizão, que tá bombando, né, gente? Aliás, uma série assim, essa música, ela tomou assim um outro patamar, né? Fala como é que foi a escolha dessa música regional para uma série assim nacional. Como é que aconteceu isso? Como aconteceu, eu não sei. Agora, eu só sei que foi assim. Como eu recebi. Como eu recebi, eu sei, eu recebi com muita felicidade. Nossa Senhora, pensa, em 98 você ganhou ali o prêmio com ela, né? Não é fácil a gente ter uma música num programa de nível, né? Nacional. Como essa minissérie, nacional e internacional, toca no o Globosat está ali, né? E é uma coisa assim bem brasileira, com a cara tocantinense, né? Eu acho que a gente tem... Eu nasci, assim, eu sou mais velho do que o meu estado, mas a nossa cultura está sendo bem recebida hoje em dia, cultura tocantinense, vamos dizer assim. Eu nasci goiano, me tornei tocantinense, não me consultaram, mas estou feliz por você virou tocantinense à força. Justamente. Então, assim, o Tocantins está tendo uma visibilidade cultural de uma forma assim que muitos estados mais antigos ainda não têm. E isso é uma coisa que deixa a gente feliz, né? Sim. Não porque outros não têm, mas porque você está tendo a oportunidade de ser visto, de ser lembrado, de ter seu trabalho reconhecido, eu acho. Né? Então, só tenho a dizer que sou feliz com isso. Estou muito feliz com isso. Olha, eu tenho que dizer também que você é goiano mesmo, de nascimento, né? Tocantins foi depois. Então, assim, vamos aproveitar essa coisa da sorte dos goianos, que eu queria chamar a atenção também para um cara que fez um filme, inclusive, sobre esse início, vamos dizer assim, né? Que é o Cine Goiás, também foi feito lá no FICA, e a gente teve a oportunidade de entrevistar o Érico Rassi. Eu não sei se vocês viram, mas ele fez o filme Oeste outra vez,
né, que traz um pouquinho do um western, né, aqui do nosso Cerrado, que também tem a ver com Tocantins, com o Cerrado, com o Goiás. E a gente vai ver como é que ele está assim, tá concorrendo agora, ele ganhou o Festival de Gramado, né, como diretor, ele está concorrendo agora ao Prêmio Grande Otelo também de melhor direção, que sai agora dia 30. Queria convidar vocês também para vocês conhecerem o nosso querido Érico Rassi. E o cinema e a música é uma parceria, assim, de grande valor, né, onde tem trilha sonora, tudo fala, as pedras falam, as plantas falam, as flores falam, né, até o que é inanimado com trilha sonora adquire brilho. Grandiosidade. Essa composição, essa parceria aí do cinema e a música é perfeita. Né? E o Érico sabe disso, quer ver? Comecei fazendo curtas-metragens durante o curso de Publicidade e Propaganda, né? E eram curtas feitos com os meus colegas de sala mesmo, de um jeito muito, não diria amador, mas muito independente, muito experimental. Eu era o único que trabalhava já com cinema, né? Todos eles nunca tinham feito nada na área de cinema, né? E esses dois curtas, que foram o Joãozinho Deve Morrer e o Sexo com Objetos Inanimados, eles me deram um empurrão assim que eu precisava, né? Porque eles começaram a circular a festivais e foram me incentivando a produzir mais, né? Eram curtas muito feitos com dinheiro nenhum, né? Mas eram curtas que eu pude experimentar bastante a linguagem, né? Eu tinha muita liberdade justamente por isso, né? E esse lance de fígado cru aí, como é que é? Você pega um copo americano, coloca 500 gramas de fígado cru, põe um ovo para dar liga. Eu senti necessidade de uma formação um pouco mais acadêmica, né? Naquela época em Goiás aqui não existia nenhum curso de cinema, então eu tive que me mudar para São Paulo e o tempo inteiro já pensando em o que seria meu primeiro longa-metragem, né? Desde que eu mudei para São Paulo eu tinha essa intenção de fazer esse primeiro longa-metragem, que veio em 2013, eu filmei ele com um edital, um dinheiro da Lei Goiás, e só consegui lançar ele em 2017, né, que é o Comeback, que foi lançado no Festival do Rio. Pode perguntar por aí. Tem muita gente que ainda lembra de mim. A história do Nelson Xavier é muito curiosa porque a gente simplesmente mandou o roteiro para ele. Acho que 2 dias depois, naquela época a gente mandava o roteiro pelo correio. Então ele leu em um dia e já respondeu falando o que queria fazer, né? Ligou para a Cris, que é a produtora executiva, falando o que queria fazer. Na época ele tinha contrato com a Globo não liberou ele e ele peitou a Globo e disse, não, eu vou fazer até a Globo liberar. Depois do Comeback eu já comecei a preparar o roteiro do Oeste. Consegui filmar o Oeste em 2019, depois de um longo processo também de montagem, o filme foi lançado ano passado no Festival de Gramado. Se alguém te falasse que hoje é o último dia da sua vida, você faria alguma coisa diferente? É um filme goiano com o pé fincado em Goiás, assim, o tempo inteiro. Toda a pesquisa que eu fiz, ela foi feita com algumas imersões em cidades pequenas do interior goiano, assim. É um filme que não poderia ser feito em outro lugar, né? E que traz muito das nossas especificidades aqui, né? Além das paisagens, né? Dos nossos cenários, né? Da Chapada, aquele efeito todo na Chapada, né? Mas ele traz também essa coisa muito do interior goiano, né? Da cidade pequena, né? E isso dentro de uma ambientação de um faroeste, né? Gramado foi muito emocionante para a gente. A gente era meio um azarão, né? Porque todos os outros diretores eram já diretores mais consagrados, né? E, enfim, a partir da exibição o filme a crítica recebeu muito bem o filme lá em Gramado e acho que abriu muita porta isso, porque é talvez o festival mais tradicional, né? Da história do cinema brasileiro, né? Gramado deu essa
segurança para a gente, de que o filme tinha essa capacidade de circular, tinha essa força, né? O filme foi muito bem recebido por público e crítica lá, né? Se você não fosse tão egoísta, nada disso precisava de acontecer. Mas como você foi, aconteceu. Mesmo que ela me largue, ela não vai voltar pra você. Por que não? Alguma já voltou? Érico, parabéns por tantos prêmios aí com seu filme. Boa sorte mês que vem. A gente fica aqui na torcida, tá? Gente, programa acabando, mas antes de ir embora, tem outra entrevista exclusiva com o Barone do Paralamas do Sucesso para o programa de quinta, diretamente da cidade de Goiás. Vamos conferir. Daqui a pouquinho tem Juraildos da Cruz mais ainda, hein? Fica aí. Barone, esse show de vocês, de 40 anos, né? Vocês revisitam essa história de 40 anos de sucesso, de banda. Como que é olhar para o passado, para uma banda, para um trio, uma família, né? E tanta coisa aconteceu com os Paralamas. E como que é olhar para o passado, mas ao mesmo tempo é uma banda com temas e com musicalidade muito atuais também, né? Pois é, rapaz. A gente pensa muito nisso, nesse momento assim tão culminante assim, de 40 anos de estrada. Porque, na verdade, a gente nunca olhou muito para o passado. A gente está sempre olhando para o presente e tentando visualizar o que vem pela frente, né? Por diante, né? O Herbert sempre teve essa coisa. Então, a gente não gosta muito da coisa da nostalgia. O que a gente está entendendo, depois dos 40 anos, é que a gente ainda não passou o prazo de validade, sacou? As nossas músicas ainda atingem as pessoas, né? A gente ainda leva a gente para estádio de futebol. Então, a gente fica muito feliz e a autoestima fica muito elevada, porque não parece que passaram-se 40 anos. A vida não é filme, você não entendeu. Todos os seus sonhos não restou nenhum. E foi no seu quarto quando escureceu. Só você não viu, não era filme algum. Apesar de a gente já estar meio careca, meio de cabelo branco, mas a gente ainda tem aquele mesmo gás de quando a gente começou há 40 anos atrás. Então, quando a gente considera esse tempo passado, né, a gente chega a essa conclusão assim, né? Caramba, a gente chegou aqui, cara, pô, parece que foi ontem, né? Os Paralamas do Sucesso que eu tentado cada capital. E a caravana do amor indo pra lá também seu caminho. Ele vai com sua mão e a hora baixa astral. Minha prima canta lá e é por isso que eu também. Bom, gente, eu estava aqui no ritmo do Paralamas, mas agora eu quero ir para o ritmo do Juraildes, com Ecinho, com Emílio, porque é bom demais dar conta esse som. E é o seguinte, gente, mais uma vez, obrigada a toda a equipe do FICA que nos acolheu, a secretária de Cultura, ao nosso presidente, obrigada mesmo, viu, Reginaldo Júnior, por ter nos dado essa oportunidade. Foi lindo. Valeu, FICA, até o ano que vem. E Graça, nós vamos embora? Então vamos. Embora, gente. Muito obrigada, meninos. E nós vamos ficar agora. Tchau, Juraildes. Farinha. Beijo. Farinha. Beijão. Farinha. Farinha. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de meio de pipoca, que nosso rock é dançar catira, que a nossa flauta é feita de taboca. Nós gosta de pescar traíra, vê a bichinha gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê a bichinha chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sucesso fora. Deixa de bestagem, nós nem sabe o português. Nós somos caipira pop, nós entra na chuva e nem molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia.
tira o bicho de perto, canivete, nós já tô na internet, nós é jeca, mas é joia.